Hoje, para responder aqui uma pergunta, não é bem responder uma pergunta, mas sim dar uma ideia. Foi o que ele solicitou. Trata-se de Sérgio, não sei aqui, stand-up. Ele diz o seguinte, ele diz que ele tem um show de stand-up que ele faz pelo interior do país, onde ele conta piadas, conta causos, histórias, e no final ele faz uma brincadeira com músicas dos anos 80. Opa, legal. O que ele quer saber, ou a ideia que ele gostaria que a gente desse para ele, era de uma iluminação onde ele pudesse demonstrar essa brincadeira que ele faz dos anos 80 com a música, com um pouco mais de vivacidade, não ficar só ali na música, porque na verdade na música ele usa um playback e um violão de acompanhamento. Então, nós resolvemos dar uma ideia para ele. O que ele pediu foi o seguinte, que não fosse uma coisa assim tão complicada, porque em muitos teatros que ele apresenta, os equipamentos são assim mais fracos, né? Não são tão grandes, ou a quantidade de equipamentos que existe em teatros maiores por aí. Então nós resolvemos dar uma ideia baseado num teatro médio, que ele pode usar ele em teatro grande e também pode ser usado num teatro pequeno, ok? Então vamos lá. Olha lá, Sérgio, a nossa ideia é a seguinte. Primeiro eu vou passá-la aqui no papel, na verdade no papel já foi, aqui nesse quadro, a ideia de como que a gente vai montar a sua luz. Depois nós vamos montar ela inteirinha aqui como uma aula hoje, ok? Então você vai ter o privilégio de ter o teu pedido atendido através de uma aula completa, ok? Depois lembre-se da gente quando você estiver por aí, tá, Sérgio? Beleza. Olha, o negócio é o seguinte, ele diz o seguinte, que a primeira parte do espetáculo, quando ele está fazendo stand-up, ele caminha assim pela frente do palco. Então, nessa parte do espetáculo, nós vamos trabalhar apenas com 3 focos aqui, ó, fazendo um geralzinho pinado bem na primeira vara, logo em cima do palco, e 2 cruzadas aqui, ó, daqui para lá, 2 cruzadas aqui, ó, daqui para cá. Essas 3 aqui vão trabalhar a 50%, bem fraquinha, só para dar um grauzinho, e essas daqui vão trabalhar bem forte, porque elas estão longe e não vão machucar o olho dele, e ele vai conseguir enxergar a plateia na boa, porque stand-up você tem que ver a plateia, não tem essa de ficar cego não, é uma coisa mais chique aí. Para ele, quando ele for fazer a segunda parte do espetáculo, quando ele for fazer a parte de música, aí que nós vamos montar toda essa estrutura de iluminação. Sim, na primeira parte, como ele vai trabalhar com a cortina fechada, aberta o tempo todo, nós vamos colocar aqui no fundo do palco 4 luzes no chão, aqui, 4 luzes no chão, jogando para cima na cortina, ok? Só para dar uma corzinha para o fundo não ficar tão apagadão, não ficar tão vazio. Outra coisa é a dimensão aqui da largura desse palco. Nós vamos trabalhar entre aqui e aqui 8 metros, ok? 8 metros. Porque se a gente estender demais a largura desse palco, vai ficar uma coisa muito vazia, já que ele é sozinho em cima do palco, né? Então fica um pouco complicado. Nós vamos trabalhar com 8 metros de largura. As pernas vão ser colocadas até deixar os 8 metros livres aqui. Para cá fica livre. E aí a cortina da frente aqui, no nosso caso a vermelha, ela vai fechar tudo aqui. E a mesma coisa aqui. Certo? Vou até fazer em vermelho isso aqui, que é pra gente saber que a cortina é vermelha. Ó, vermelho. Ó, vermelho. Beleza? Então é isso. Mas agora vamos partir para a luz
que ele quer fazer aí uma brincadeira com os anos 60, os anos 80, aliás. Então vamos trabalhar com o foco dele, mais ou menos a 2,5 metros aqui da boca de cena, mais ou menos 2 metros aqui da boca de cena aqui, dessa entrada, mais ou menos onde está esse quadro aqui, se você tiver uma visão mais ou menos aí. 2 metros com um foco frontal aqui. Esse foco aqui, como ele trabalha geral, quando ele estiver sozinho, servirá de foco de frente dele, mas não é o principal. Em cima dele a gente coloca um pinado aqui, é esse daqui. A 2,5 metros, 3 metros para cá, a gente vai colocar um outro elipso aqui, um elipso aqui, um outro elipso aqui e um outro elipso aqui, cruzando, para ele ter luz nessas laterais, ok? Para não ficar aquele foco só sombra nas laterais. Então, a luz de cima, um pouquinho de frente para ele não ficar cego, como sempre, e as laterais. Aí vem o mais bonito, que é para cortar na fumaça, que é para dar efeito. Então, um elipso com os gelatinas com gobos aqui, todas com efeito. Aqui não é nenhuma luz contra, é uma espécie de contra, mas é com gobo. Então ela vem cheia de efeito aqui. Só vai aparecer isso daí quando tiver na fumaça. Fora isso não vai aparecer nada. Beleza? Lá no fundo, na última vara, nós vamos colocar 12 pares. De preferência que seja foco 1, tá? Nós hoje vamos trabalhar com foco 5, porque nós não temos aqui o foco 1 para fazer essa demonstração. E o foco 1, ele é mais para show, no caso dele seria bom, mas o 5 também funciona. Vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar 2 pares vermelhos aqui e 2 pares vermelhos aqui, 2 azuis, 2 verdes, 2 verdes e 2 azuis. Ou seja, ele vai estar trabalhando com 4 vermelho, 4 azul e 4 verde lá no fundo. Todos eles apontando aqui para frente. Esse do meio aqui aponta bem no meio dele aqui, esse daqui um pouquinho para a lateral aqui. Esse do meio aqui aponta bem no meio dele, e esse aponta bem um pouquinho para a lateral. As mesmas coisas são com os outros. Um aqui no meio, o outro um pouquinho para a lateral, um no meio, na lateral, sempre, todos eles apontando para o meio. Aqui no chão, nós vamos colocar bem no pé da cortina, virado para cima, assim, nessa posição aqui, ó, olhando assim, de frente. Um par vermelho aqui, um par azul aqui, um par verde aqui, mesma coisa aqui, um verde, um azul e um vermelho. Isso para trabalhar só com fumaça, para trabalhar com efeitos de fumaça. E no fundo continua as 4 cores lá, que a gente vai trabalhar junto também quando ele for fazer essa parte musical do stand-up dele. Ok, gente? Então agora, dando um fade out em mim ali na mesa, ou apagando geral em cima de mim, para a gente cortar para a montagem dessa iluminação. Ok?
trabalhar com elas mais independentes também, porque não precisa acender tudo de uma vez. Você não sabe a quentura que está esse negócio aqui, porque essa lâmpada ela é uma luz quente, né? Vocês imaginam, são 1000 watts. Cada luz dessa que está acesa, lógico que elas não estão dimerizadas em 100%. Tem lâmpada aí que está com 20%, essas daqui estão com 40%, 50%, o outro lá bem menos, mas mesmo assim o calor é grande. Agora eu quero falar uma coisinha com vocês. Gente, todo trabalho tem suas dificuldades, todo trabalho tem as suas peculiaridades. A dificuldade que nós temos no nosso trabalho é só o conhecimento. E é por isso que eu estou fazendo isso por vocês. É por isso que eu estou aqui tentando ensinar um pouco do que eu sei, tentando mostrar para vocês como eu trabalho, como é a minha forma de trabalhar. É lógico que existem milhares de formas de trabalhar, porque existem os técnicos tartarugas, existem os técnicos faísca-fumaça, existem os técnicos raízes e existem os técnicos Nutella. O que significa isso? Os tartarugas são aqueles que começam a montar uma iluminação de manhã e quando vai começar o espetáculo ele ainda está lá afinando alguma luz. Fica o dia inteiro mexendo aqui, mexendo ali, andando devagar. Não sabe se aqui vai estar algum problema ou não, como vocês viram que deu problema numa lâmpada ali e eu tive que substituir, ou no caso eu só diminuí a outra do outro lado para ficar igual. Isso acontece, não tem jeito. Equipamento, ele não é eterno, eles desgastam, o cabeamento rebenta, os fios estouram dentro dos soquetes, dentro das tomadas, dentro dos plugs, dentro dos pinos, e não tem como. Isso acontece. Então por isso a gente tem que trabalhar, montar o quanto antes. Mas também ser um faísca-fumaça não é legal, porque a gente acaba atropelando o nosso trabalho. E acontece o quê? Acontece que a gente larga metade das coisas para trás sem fazer, acontece que a gente monta errado às vezes, esquece de algum detalhe, e aí você vai ter que fazer tudo de novo, e aí acaba que o teu dia vai embora sem necessidade. O correto é você trabalhar rápido, mas com organização, com tudo no papel, tudo certinho, tudo descrito, sem deixar nada para trás e sem atropelar o que vem pela frente. Outra coisa, que é a nossa dificuldade no trabalho, é o relacionamento com as pessoas que estão aqui no palco. São com os atores, com os produtores, seja lá com quem for, com quem estiver aqui no palco. Temos que ter um trabalho amigável, temos que trabalhar como se estivéssemos nos divertindo, porque depois que terminamos a nossa montagem, que terminamos a nossa afinação de luz, temos então um espetáculo para acontecer. Eles aí é que vão começar a trabalhar, principalmente os atores, camareiros e pessoal de contra-regra, esse tipo de coisa. Então é um ajudando o outro, é sempre uma equipe grande, mesmo que não façamos parte daquele grupo, mesmo que sejamos só funcionários do teatro, que sejamos técnicos do teatro, ou que sejamos um técnico contratado para trabalhar naquele teatro naquele dia, mas que não somos parte daquele grupo, né? Parte daquele grupo. Então o que vai acontecer? Temos que fazer parte, mesmo que seja só naquele dia, porque o nosso trabalho é fazer arte, é fazer cultura, é fazer entretenimento, é fazer sorrir, é fazer chorar, é fazer as pessoas se emocionarem. Mas como se emocionar? Essa forma de se emocionar, existem várias formas, é só alguém prestando atenção naquilo que está sendo feito aqui no palco. E a iluminação é uma delas, fortemente é uma delas. Existe uma frase, algumas frases ditas por funcionários da ETC, da Electric Theatre Control dos Estados Unidos, que é a fabricante de equipamentos para teatro, que diz o seguinte: luz é vida. Sem luz não há espetáculo. Sem luz não se vê nada. Luz é espetáculo. Eu gosto muito dessa frase deles, já até coloquei em um dos vídeos aí do curso, esse início deles falando isso, capturei algumas falas deles dizendo essas frases.
porque eu acho muito interessante, que é isso mesmo. Como diz uma das meninas do grupo, como é gostoso você ver uma luz roxa. Da onde sai aquele roxo? Da onde sai aquele vermelho? Da onde sai aquele verde que está ali atrás? Da onde sai todas essas cores? E nós estamos aqui falando de gelatinas, estamos falando de luz quente. Fora que nos espetáculos mais modernos ou nos espetáculos mais novos, que já estão aceitando aí as lâmpadas pares de LED, são muito mais fáceis de você conduzir esses equipamentos, porque eles te dão as cores que você precisa, eles te dão a tonalidade que você precisa. Mas infelizmente moramos num país chamado Brasil, em que tudo aqui tem que ser importado, e com o dólar e com os preços de alfândega e com os preços de tudo, fica tudo muito caro. E ficando tudo muito caro, o que nós fazemos? Temos que trabalhar com o que temos. Então 99% dos espetáculos ainda são trabalhados com esses equipamentos que eu chamo de equipamento raiz. É com esse que nós começamos lá há 30, 40 anos atrás, com uma diferença só no formato, mas eles são os mesmos. E esses equipamentos ainda vão durar por algum tempo, porque eles são um tipo de luz que clareia, que te dá tonalidade, que te dá as emoções necessárias de um espetáculo. É claro que com o LED vindo na sua proporção aí de avanço, logo ele vai tomar conta. Não digo tão logo exatamente por causa do preço, mas em breve vamos ter uma grande quantidade de LED trabalhando nos espaços. Mas quando isso acontecer, vocês técnicos, vocês futuros técnicos, vocês que gostam, vocês atores, vocês produtores, vão ter que aprender a trabalhar com esse tipo de equipamento, porque é como a gente compra uma televisão nova e a gente não sabe ligar ela. O que nós temos que fazer? Olhar o manual. Então a mesma coisa vai ser com a luz de LED, é só olhar o manual, forma de dizer, né? Porque muda um pouco as nossas estratégias de trabalho com equipamento de LED. Mas eu digo uma coisa, isso daqui é um trabalho cansativo, é um trabalho até exaustivo às vezes, mas ele é muito saudável, porque trabalhamos no meio de pessoas que só têm o interesse de dar informações, de dar cultura, de dar conhecimentos para as pessoas. A gente trabalha no meio de pessoas que não têm interesse em denegrir a imagem de ninguém, somente de valorizar o ser humano que está aí do outro lado assistindo o espetáculo. Ok, gente? Até uma outra aula.